Gazeta Esportiva na área, chegando com muita alegria, com muita informação, com muita novidade nesta quarta-feira de cinzas. Ai, que loucura! E temos aqui uma estreia na nossa bancada, o nosso querido José Paes, que vai integrar hoje pela primeira vez a equipe de comentaristas do programa. Seja bem-vindo, José Paes! Valeu, Mi, valeu. Aliás, a gente não combinou. Pachecão, o José Paes tem direito a uma música? Ele tem direito a uma música. Que música que você gosta? Ah, eu gosto de um pagodinho, né, Michele? E qual pagodinho que você gosta? Qualquer uma do Thiaguinho que tocar aí tá show de bola. Então, Pachecão, pra semana que vem a gente já vai separar um pagodinho do Thiaguinho. Chegou pedindo música. Chegou pedindo show, música. Né? Daqui a pouco a gente põe uma música pro José Paes. E claro, ao lado do nosso estreante José Paes, que é estreante na bancada. Mas quantos anos de experiência no jornalismo, Zé? Aqui na Gazeta já tô 13 anos mesmo. 13 anos na Gazeta. aninhos. E antes do José Paes ser repórter, muitos anos como editor. Fui estagiário, fiz aqui na Casper, Isso, jornalismo. conta a trilha. Depois fui noticiarista aqui no Departamento de Esportes, editor, repórter. E agora, também, graças a você e a todo mundo aqui tá tendo essa chance. Horácio José Paes. E é o pai do Theo ainda, tem esse? É o pai do Theo, esposo da Gisele. Não. Giovana! Já vai dormir no sofá, Parabéns, velho. Michele. Eu confundi. Parabéns, obrigado você aí, Michele. Quem é Mariana? Esposa de quem? Não é a minha, a Não minha é. é Giovana. Mas eu falei Mas não é Gisele, daquela que é Gi. Não. Tá louco. A sua que é Mariana, né? Que eu ouvi você falando Mari. Tá Não, certo. é Cláudia. Certo, A dele é Cláudia, eu sei. Gente, nós temos, claro, aqui toda a experiência, o charme dele. Osmar Garrafa! Hoje eu vou me divertir com o José Paes. Muito bem, Eu olha. vou assistir. Quais são as demais atrações do dia, Michele Janela? Então vamos ver como que foi a vitória do São Paulo diante do São Bento, que fez a alegria da nação corintiana. Outro resultado que deixou a fiel torcida com um sorrisão no rosto foi a derrota do Flamengo para o Independente Del Valle lá no Equador. A gente vai comentar muito aí sobre o que o Vitor Pereira fez no time, né? Ou não fez no time. A gente vai acompanhar ainda todas as informações de Palmeiras e Red Bull Bragantino ao vivo, diretamente do Allianz Parque, né? Esse Red Bull Bragantino não é bobo não, hein? E temos também as informações do Santos, que se prepara para fazer o primeiro duelo nessa edição da Copa do Brasil. Então, vem com a gente, que tá bom demais, tá legal demais. A gente volta depois dessas dicas. Bom, turminha, a gente tá de volta e a gente vai direto pro Allianz Parque, palco do jogo de logo mais entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. E quem está lá é o nosso querido Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver! Seu destaque inicial, por favor. Boa noite, aê Zé Paes! Fala pessoal, time Gazeta Esportiva, destaque inicial. Em primeiro lugar, o som aqui, ó não, né? Escutem. Estão ensaiando, aquecendo as turbinas, porque aqui tem show de luzes, de som antes do jogo, apagam as luzes, acendem as luzes. Parece uma boate, momentos antes das equipes entrarem em campo. O jogo do Palmeiras com o Bragantino é às 9h35 e vale muita coisa. O Palmeiras já está classificado, já, mas quer garantir a primeira posição do grupo e a melhor campanha, digamos assim, no geral, para sempre decidir aqui em casa até uma eventual final de Campeonato Paulista. E o Bragantino, que tem um jogo a menos no Grupo A, está na segunda colocação, quer retomar o primeiro lugar. Se ganhar, melhor ainda, mas mesmo um empate já devolve a primeira posição do Grupo A ao Red Bull Bragantino. Mas se o Braga conseguir 3 pontos, encaminha bem a classificação. Será um grande jogo e o Abel Ferreira deve colocar força máxima neste gramado, Michele. Beleza, que clima gostoso aí do Allianz Parque, hein? Bom, tem que tomar cuidado com o Red Bull Bragantino, porque o Red Bull é aquilo, ganhou do Corinthians, ganhou de virada do São Paulo, mas com o Palmeiras a história é outra, né? Só tem que pensar o que fará contra este Palmeiras. Como parar este Palmeiras, Osmar Garrafa? Boa noite, Michele, mais uma vez. Zé Paes, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. É o alvo a ser batido do futebol brasileiro, é o Palmeiras. Tanto que o Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar, o Flamengo na mão do VP não engrenou, não é novidade para mim. O Atlético Mineiro, que também estreia na Copa Libertadores aí, é um time que ficou aí na pré-Libertadores, lá na primeira fase de pré-Libertadores ainda. Então, se tem alguém a ser batido no futebol brasileiro hoje, é o Palmeiras do Abel Ferreira,
que mesmo não sendo aquele Palmeiras que tinha um banco repleto, um banco suculento, Gé Paz, mas tem um time, uma estrutura muito montada. Salvo qualquer problema, o Palmeiras vence hoje, o Red Bull ele criou alguns problemas para os chamados grandes, mas não vejo que vai atrapalhar a vida do Palmeiras, não. Boa noite, Garrafa, boa noite, Michele, boa noite todo mundo de novo aí de casa. Eu acho que o Palmeiras hoje é muito favorito contra a maioria dos times do Brasil, favorito contra outros, mas assim, no geral, o Palmeiras é favorito sempre que entra em campo em 2023, já foi assim em 2022, até contra o próprio Flamengo, como você disse bem, contra o Galo, que também tem um bom time, o Palmeiras seria favorito. E claro, hoje no Allianz Parque, jogando na sua casa, o Palmeiras tem tudo para vencer de uns 2, 3 gols de diferença esse time do Bragantino, que é muito bom, é um time muito bom, tem um trabalho de um treinador estrangeiro que está chegando aí agora, está azeitando esse time como a gente costuma brincar, mas o Palmeiras com o Abel Ferreira, claro, muito favorito dentro da sua casa, tem tudo para sacramentar essa primeira posição do grupo D e também do campeonato no geral. Então acredito que o Palmeiras vence Nem tranquilo. Começou o jogo, você viu a atmosfera que vai ser criada no Allianz Parque. Já tá o técnico. Assim todo jogo, o Silvestre está mostrando para você aí já o teste, né? E aí com a torcida empurrando, é muito difícil bater o Palmeiras lá dentro. São 18 jogos, o Silver falou ontem, 18 jogos de invencibilidade. Isso, em casa. Em casa. Isso mesmo. E esse duelo no Allianz Parque é o tema da nossa enquete, que os meninos já responderam, então eu só jogo para você aí de casa participar e votar no site gazetesportiva.com. O que vai dar no jogo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino? Acho que nem deveria se perguntar. Porque vai dar Palmeiras, gente. Não dá pra falar, vai dar empate, vai dar vitória do... Estamos falando de esporte chamado futebol. Ah, Michele, não, calma. mas olha, Calma. o Palmeiras tá imbatível, Osmar Garrafa. Vamos virar meme aqui os três daqui a pouco. Mas que o de Palmeiras novo? é favorito. Tudo bem, mas vamos lá, mas calma aí também, né? O Palmeiras é favorito. É favorito. Sim, Bom, favorito, mas... Então, eu acho que essa enquete hoje dá 99% dos votos. Quer ver a corintianada mandar o Bragantino como favorito? Você vai ver. Bom, então beleza, volta lá no site gazetesportiva.com, tá certo? E o Flamengo, hein? Depois dos tropeços no Mundial de Clubes e na Supercopa do Brasil, o time de VP decepcionou de novo. Dessa vez foi diante do Independiente Del Valle no jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, olha só. O Mengão segue off na temporada 2023, pois é, ontem à noite, em jogo válido pela partida de ida da final da Recopa Sul-Americana, o Flamengo perdeu por 1-0 pro Del Valle e, olha, se complicou na briga pelo caneco. Os equatorianos pressionaram desde o início e a única chance perigosa dos cariocas veio com o Gabigol, que no final do primeiro tempo saiu cara a cara com o goleirão, mas desperdiçou e foi só isso. No segundo tempo, o Del Valle seguiu dominante e teve sucesso com a bola parada do Sornosa. Na primeira, o meia tentou de falta e o goleiro Santos se esticou todinho para fazer uma grande defesa. Em seguida, o Sornosa bateu o escanteio na cabeça do Carabarral, que cabeceou para fora. O caminho do gol parecia óbvio, bola parada do Sornosa. E foi assim. Novamente o Sornosa bateu o escanteio com precisão, novamente na cabeça do Carabarral, e dessa vez o zagueiro aproveitou. 1-0 Del Valle e mais pressão para cima do Vitor Pereira. Não é fácil jogar aqui, a equipa adversária tem qualidade, essencialmente o adversário, que está mais adaptado do que nós, consegue pressionar, não é? Consegue pressionar. Aqui para nós pressionar não é fácil, em termos físicos não é fácil, porque a equipa vai pressionar à frente, mas depois para reposicionar nestas condições eles têm vantagem. Essencialmente hoje pretendemos que os três homens mais adiantados conseguissem em transições, em termos de contra-ataque, resolver o jogo. E tivemos situações para resolver o jogo. Podia ter acontecido. A Supercopa, a Recopa está em aberto e eu estou convencido, acredito sinceramente que em nossa casa vamos dar a volta ao resultado. E aí, hein? Michele, esse time do Flamengo com o VP, ele conseguiu piorar o que era bom, o que o técnico Dorival Júnior tinha arrumado no ano passado, e ele não melhorou o que era ruim, que é a defesa. Defesa com muitos buracos nesse jogo contra o Del Valle. O ataque, o Dorival tinha acertado com o Pedro, aí agora ele faz um losango ali que não dá certo, ele até tenta resgatar um pouquinho do que o Dorival vinha fazendo no ano passado, não dá certo. A gente não entende, assim, por que a diretoria do Flamengo trocou o Dorival.
Esse jogo deixa ainda mais claro isso. Dá a impressão, Garrafa, que é só porque o cara tem o passaporte europeu, que é português. O Flamengo é muito refém do ano de 2019, Michele. Porque deu certo lá com o Jorge Jesus, era português e tal, beleza? Mas a gente está em 2023. Aí veio outro português, veio o Paulo, Souza, aí que depois deu agora certo, veio o teve o Vitor Domenech. Pereira. Enfim, a gente está em 2023, tem que andar para frente. Dorival tinha feito um ótimo trabalho, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Deixa o cara lá, gente. Era para ter deixado ele. Né, Zé, o boleto chega. O boleto chega, né? O Flamengo vai pagar pelos erros que está cometendo. Quando da saída do Dorival e a chegada do presepeiro Vitor Pereira, a gente já falava aqui, a coisa não vai dar certo, porque ela já começou torta, começou errada, começou de forma equivocada. E aí, o que a gente ouve essa coletiva, ele com esse discursinho aí, eu falei que ontem a frigideira estava fora do armário, o óleo estava em cima do fogão. Hoje já tá no fogão. Hoje como é que tá o óleo? Não, o óleo já está dentro, Borbulhando. já está dentro da frigideira. Com já, o ovo quebrado. Né, a frigideira já está lá. Né? Só está faltando ligar o forno e colocar o português lá dentro, que vão fritar ele. Esse discursinho de que aqui não é fácil, né, para técnico do Flamengo, isso não cola com os colegas lá no Rio de Janeiro, não. Lá o buraco é mais embaixo, a pegada é grande. Primeiro, num outro jogo, ele vem reclamar da altitude. Quito, 2.850, Quase 2.850. né? Não estamos falando de La Paz. Não estamos falando de La Paz, espera aí. La Paz é 3.800. Aí, tudo bem, dava até para usar essa desculpa. Não. E outra coisa, o Del Valle está início de temporada. É apenas a segunda partida do Del Valle no ano. E o Del Valle pôs o Flamengo no bolso. E ele continua inventando. O Cebolinha joga de que lado, José? O Cebolinha é um jogador de lado, mas ele mexe errado. Mas então, Garrafa. o Cebolinha joga pelo... Todo mundo sabe que o Cebolinha é do lado esquerdo. Isso, pra ele trazer põe o pra Cebolinha onde? Do lado. É a mesma coisa que você vai fazer. Se você mandar o português Vitor Pereira fazer um pudim, ele vai pegar o sal, né? Jogar no omelete, né? Não joga no omelete, ele joga no pudim. E aí põe o açúcar no ovo, velho. Eu gosto que você sempre tem uma analogia com Tem, comida. né? Essa foi razoável. Mas é isso, né? O Cebolinha é um cara que todo mundo sabe que ele rende pela esquerda. Aí ele insiste que quer colocar o cara pelo lado direito. O Davi Luiz na zaga, como você disse, a zaga do Flamengo está deixando muito a desejar. E são muitos problemas no Flamengo. Não sei... E ele que não durma no barulho de achar que vai ser fácil no jogo da volta semana que vem, não. Não vai. E se não ganhar semana que vem, poderemos ter novidade. E o Flamengo, Michel, Pode tem uma escrever. sequência, Garrafa, também tem uma sequência difícil. Vai pegar o Botafogo, agora Campeonato Carioca, depois tem o Del Valle de novo, faz mais 2 clássicos, Vasco e Fluminense. Então é uma sequência pesada, difícil, e como você disse, o óleo já tá ali. Tá ali. Tá Vamos conversar depois dos próximos 3 jogos, talvez não tenhamos mais o português, aí ele pode voltar para Portugal, não sei para onde ele quiser ir, sei lá. Só não volta pro Corinthians, que lá não vai ter clima. Olha, hoje começa a Copa Libertadores da América para as equipes brasileiras. Logo mais, às 9h30 da noite, o Atlético Mineiro enfrenta o Carabobo da Venezuela, fora de casa, pela segunda fase classificatória da competição, a popular pré-Libertadores. Aí, para essa partida, o técnico Eduardo Cudê tem alguns probleminhas. Vamos lá. O Hulk testou positivo para a Covid-19, não viajou. O Eduardo Vargas e o Pavon estão suspensos, então eles também estão fora. Outro que não seguiu com a delegação foi o lateral direito Paulo Henrique, que está fechando com o Vasco. Então, mesmo com os desfalques, o Galo espera não encontrar muitos problemas, já que vai enfrentar um adversário em início de temporada, como o Garrafa já tinha falado, porque esses times aí estão todos em início de temporada. Fora de ritmo, né, também. A volta está marcada para o dia 1º de março. Quem avançar nesse confronto pega o vencedor de Milionários da Colômbia e Universidade de Quito do Equador. Já o Fortaleza faz a estreia na competição amanhã contra o Deportivo Maldonado lá no Uruguai. Os brasileiros são favoritos? O que vocês acham? Como é que tá? Acho que sim, são favoritos. O Fortaleza deve passar também, desse time aí que ele vai pegar. O Galo, apesar do desfalque do Hulk, tem ali o Paulinho, que é um jogador campeão olímpico pelo Brasil, deve ser titular. Tem o Eduardo Sacha, que já passou pelo Santos, outros times importantes aqui do Brasil. O Cudê vem fazendo um bom trabalho nesse início de 2023, então acredito muito que o Galo deve passar. E assim, tem que passar, gente. Carabobo, né? É Carabobo, é Deportivo Maldonado, assim. Não vou fazer a piada, quem vê cara não vê coração. Não, pelo amor de Deus, né? Tá. Mas assim, né? Não prometo
posso até virar meme aqui, mas, poxa, os times brasileiros têm que passar dessas equipes. E detalhe, né? Temporada, time pequeno. E detalhes, o Atlético nem deveria estar nessa fase. Ali não é o lugar do Galo, né? Sim. O Galo tem que estar numa fase mais avançada. Pelo elenco que tem, ele vacilou. Então ele tem a obrigação de passar pelo cara bobo, por qualquer outro que venha pela frente. É pré-Libertadores essa? É aquela famosa pré-Libertadores? É aquela famosa. É aquela famosa. Gosta, e ela costuma deixar surpresas. Porque você pode ficar pelo meio do caminho. Deixar surpresas. Cara bobo seria um bobo no futebol, Garrafa? Então, futebol não tem bobo, você sabe disso, né? Então é o seguinte, o Atlético ele tem que se fazer respeitar dentro de campo e avançar e entrar nessa fase de grupos, porque senão a coisa pega pro Cudê também. Sim. Bom, Campeonato Paulista. Ontem o São Paulo foi até Sorocaba encarar o São Bento pela 10ª rodada. O tricolor se deu bem e de quebra garantiu a classificação do Corinthians para a próxima fase do estadual. Quem conta essa história do jogo é o Alexandre Silvestre. A visita do São Paulo mexeu com Sorocaba, estádio lotado. A torcida tricolor fazendo até ola no Gazeta Esportiva. Alegria da galera São Paulina também pela escalação da Cria de Cotia. Luan como titular pela primeira vez no ano. Ele é o meu primeiro volante. Ele seria o seu titular? Sim. Mas titular. e o Mendes? Ah, não, ele fica na reserva por enquanto. O Mendes reserva? É, sim, com certeza. Hoje o Luan fez uma boa partida, a se destacar positivamente a participação do Luan. Assunto delicadíssimo, já que o vínculo do Luan com o São Paulo termina no fim da temporada e no meio dela pode assinar um pré-contrato com algum rival. Gero, já que você colocou de leve o dedo na ferida, qual que é a real sobre o Luan? Não entendi, porque a única coisa que eu falei sobre o Luan foi um elogio que ele foi bem no jogo. Eu não entendi qual é a ferida. Pelos comentários, assim. De quem? Comentários da imprensa, análise. Eu não analiso o comentário da imprensa. O que vale é a minha análise sobre o atleta dentro do campo. Questão física, fora de Jogou campo. bem hoje fisicamente, foi bem. Acabei de fazer um elogio, não entendi ferida da tua parte. Acho que você que tem que curar as suas feridas. Essa doeu, hein, Rogério? Como deve ter doído ver o Nestor colocando a bola certinha na cabeça do Caleri, golaço, anulado pelo VAR. Sabe aquele pelinho em impedimento? Mas nos acréscimos do primeiro tempo, o outro argentino, o Galopo, pintou no segundo pau para abrir o placar. Artilheiro da equipe do campeonato com 7 gols. O São Bento voltou do intervalo cheio de gás para empatar a partida. Galopo e Caleri se atrapalharam e desperdiçaram outra oportunidade. Numa jogadinha de falta ensaiada pelo destino, Pedrinho meteu pra dentro. E o do Caleri saiu na marra. Esse valeu, né, seu VAR? 3-0 São Paulo, classificado e nada de poupar nas últimas 2 rodadas da fase de grupos do Paulistão, né, Rogério? Perguntar não ofende. Eu acho que a fase classificatória ela determina muito nos últimos anos do que foi o Campeonato Paulista. Então a gente vai lutar muito para ter a melhor posição possível. Agora classificado, né? São Paulo é disparadamente o clube hoje mais popular do estado, ou até mesmo do Brasil, se facilitar. Porque pela média de público, pela quantidade de gente que traz a cada jogo, hoje no seu setor aí lotado, no Morumbi sempre com públicos bons, e é o combustível desse time. Boa, Rogério Ceni. E parabéns pro Galopo, são 7 gols, acho, até agora, né? 7 gols do Galopo, que menino incrível. Né? E sobre o São Paulo, é claro que é importante se classificar, mas também não precisa fazer festa, comemorar. É obrigação do São Paulo avançar a próxima fase. A classificação veio de forma antecipada. O Rogério tem feito um bom trabalho nesse início de Campeonato Paulista, porque é um São Paulo, Zé, bem diferente do ano passado. Muitos saíram, outros chegaram. O Rogério está dando cara para esse time. Ele não tem praticamente meio time que poderia ser titular. Tem muitos problemas. E o São Paulo, mesmo assim, com adversários fracos, de um poder mais baixo, vai fazendo a lição de casa. E isso é muito importante. E talvez tenha que se comemorar o quê? Que o São Paulo está à frente do Corinthians. Sim. Aí sim, aí você tem um parâmetro diferente, porque o Corinthians, ele tem um elenco montado, é verdade que tem o Lázaro chegando, que está implantando um outro esquema, mas o Corinthians é um time muito mais ajustado do que o São Paulo em relação ao ano passado. E o São Paulo consegue, nesse momento, fazer uma campanha melhor que a do Corinthians, e aí, provavelmente, essas equipes se encontrem na próxima fase, nesse momento,
o São Paulo com vantagem. E por que não brigar por uma primeira posição geral de Campeonato Paulista? Tá com 20 pontos, o Palmeiras tem 21, é verdade, tem um jogo a menos, joga daqui a pouquinho, como a gente mostrou. Mas é isso, o trabalho do Rogério Ceni é muito honesto, muito honesto no comando do São Paulo. O São Paulo tem muitos lesionados. O torcedor às vezes fica um pouquinho bravo, porque, poxa, a gente teve Amoroso, a gente teve Josué, a gente teve Mineiro, mas, gente, é uma realidade diferente. O São Paulo foi ao mercado, contratou peças de um nível médio para cima. Então o Rogério ele consegue girar e não perder muito a qualidade do time. Ele consegue manter ali uma linha de nível técnico. Então é um time que aos pouquinhos vai se construindo e compete muito. Isso que é importante no futebol de hoje, competir. Às vezes você tem um time que é um pouquinho pior que o outro, mas você compete dentro de campo, você briga dentro de campo. E é isso que o Rogério está tentando implementar nesse novo trabalho dele do São Paulo. E às vezes você pega um time, por exemplo, pegou o Palmeiras, fez um jogo bom, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque. Claro, perde para o Corinthians, mas é assim, time grande é assim, perde um jogo aqui, ganha outro ali, mas vai fazendo um trabalho muito bom com o que tem o Rogério Ceni no comando do São Paulo. E essa pergunta que o Silvestre fez sobre o Luan ao Rogério, o Rogério falou lá de cada um cuidar das suas feridas, né? O Silvestre, obviamente, se referia ao que circulou, né, nesse início de semana, que o staff do Luan estava incomodado pelo fato do Luan estar com uma minutagem muito baixa. Sim. Ele voltou de lesão e como ele tem que renovar contrato, o staff do jogador entende que ele vai fazer um bom contrato se ele estiver jogando. E isso não vinha acontecendo, vinha gerando um incômodo, um desconforto, né? E era isso que o Silvestre queria saber do Rogério. O Rogério não quis entrar em polêmica e segue o jogo. Eu entendo que o Rogério não tem que estar preocupado para a situação do Luan, se ele vai renovar o contrato, se ele não vai renovar. Está à disposição? Tá com a camisa do São Paulo, tem contrato, põe pra jogar. Tá jogando bem no treino, tá treinando bem, tá jogando bem e tá colocando. Foi o mesmo que aconteceu com o Galo. Sim, e o Rogério vem fazendo um rodízio ali no meio de campo. Os técnicos falam que o campo se escala. Sim. Né? É um bom jogador. O jogador se escala, né? O campo que diz isso. Já foi titular do São Paulo, é um bom jogador, menino de Cotia, tem contrato, como você disse, até dezembro, então a partir do meio do ano agora, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então, isso acaba instigando algumas coisinhas dentro do São Paulo, mas é um jogador que pode ser utilizado pelo Rogério sem problema nenhum, pode ser titular, pode ser reserva, é São Paulino, tem raça, mostra isso dentro de campo e para mim é um bom valor desse time do São Paulo. Você renovaria com o Luan se você fosse São Paulo? Positivo, renovaria. Renovaria, cara? Não pode nem pensar, tem que renovar agora. Então, deixa ele jogar, né? Luca Castilho chega mais com o dia seguinte do São Paulo. Boa noite, Luquinha. Que fase sensacional essa do Juliano Galopo, hein? Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Salazar. E uma boa noite especial para você que acompanha o Gazeta Esportiva de casa. É isso, Michele. Vitória ontem, classificado às quartas de final com 2 rodadas de antecedência e jogando muito bem. Mas é impossível desassociar a boa fase do São Paulo com o Galopo. O argentino, nas últimas 4 partidas, anotou 4 gols, deu 2 assistências e com o gol de ontem, ele se igualou a Roger Guedes do Corinthians na artilharia do Paulistão. Eu separei uma sonora do Rogério Ceni falando sobre o argentino. Bota na tela, Chile. Eu acho que ele vem exercendo uma função que eu acho que é a que ele melhor se adapta. Isso, trabalhando, treinamentos, ele consegue executar essa função e, como eu falo, ele é um cara que empurra a bola para dentro do gol. Ele quer seja um gol fácil, quer seja um gol de pênalti bem batido, quer seja um golaço como foi contra o Red Bull, né? Aquele gol bonito que ele fez. E jogador que tem gol tem que estar sempre mais próximo. Ele vem cada vez colaborando mais na marcação. Eu falo que ele, para jogar mais atrás, ele tem um pouquinho de dificuldade no sentido de posicionamento, mas jogando nessa função é um jogador que rende bastante e tem ajudado a gente com gols, com jogo combinado. Eu acho que essa linha ele, Luciano e Rato, ela vem jogando muito bem. Hoje o Luan fez uma boa partida, a se destacar positivamente a participação do Luan e os laterais que foram muito bem, deram muita profundidade no dia de hoje. E o elenco está com a moral alta com o Rogério Ceni, tanto que eles tiveram folga no dia de hoje e retornam para o CCT da Barra Funda só amanhã, às 11 horas da manhã. O São Paulo é líder com 20 pontos do Grupo B, são 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, e o clube espera ainda Água Santa ou o São Bernardo para saber quem encara nas quartas de final. O clima tá tão bom dentro do São Paulo que até o zagueiro Nahuel Ferrarese fez uma proposta bem inusitada na tweet de ontem depois da vitória do São Bento, viu? Oh, meu Deus. Se ficamos campeão do Paulista, eu vou à Avenida Paulista aí no São Paulo e fico desnudo. Eu fico sem roupa, mano, juro. Sério?
Pero só com cuecas. Só com uma cueca. E é isso, o zagueiro que já raspou a cabeça depois do clássico contra o Santos e uma aposta que ele fez com o Caleri, não sei se ele vai cumprir ou não a promessa. Aí eu deixo com vocês. O Ferrarese ainda se recupera de uma lesão no joelho. E para dar continuidade à sequência do Paulistão e o São Paulo se classificar em primeiro do grupo com tranquilidade, ele encara o São Bernardo nesse sábado às 6h30 no Morumbi para garantir essa liderança e já ir para as quartas de final com a vantagem de jogar no Morumbi. Tá bom, Michele? É isso. E Zé Paz, um beijo para você, tá bom? Ô, Luca, fica aqui com a gente. Fica aqui, Luca. Não tá combinado. Então quer dizer que o Ferrarese fez uma promessa... Quer dizer, falou o seguinte, como é que é? Ele vai vir de cueca aqui na Gazeta? Não, na Paulista, é isso? Na Paulista ele já tá no nosso quintal, né, Michele? A gente pode cobrir essa aposta se o São Paulo for campeão do Paulista, com certeza. Mas é isso, o São Paulo sendo campeão, ele prometeu andar de cueca aqui na Paulista, Michele. Vai andar de cueca na Paulista, você vai... Quem que vai junto com ele? Não, é o seguinte, ó... Que raio de promessa Isso aí não deu muita sorte, nós já tivemos um companheiro... que prometeu isso também. Valeu, Luquinha. Foi São Paulo e Corinthians para a final. A gente teve um maluco chamado Alexandre Silvestre que falou que ia andar de cueca lá na Arena Itaquera, se o Corinthians fosse campeão. E ele andou? Não, o São Paulo perdeu. Graças a Deus, né? Não pelo São Paulo ter perdido. Graças a Deus não foi o Silvestre de cueca. Né? Então, sei lá, essa história de cueca na Paulista. Bom, de qualquer forma, ele prometeu a aposta, mas as lives dele são lives engraçadas. Ele é engraçado. Né? Então, ele outro dia expulsou um palmeirense da live, tava na boa, mas tudo na boa, né? Falou, não, pode sair e tal. Raspou a cabeça ele perdeu uma aposta pro Caleri, ele gosta de aposta. Gosta. Vamos trazer ele aqui no mês, vamos fazer uma aposta com ele. Mas quando ele estiver aqui na Paulista, eu não quero estar, eu quero estar bem longe. Quem cobrir vai cobrir de cueca, é isso? Não. Bom, vamos agora para a Zona Leste, vai. Vamos para a ZL, Zona Leste da capital paulista, com o Thiago Salazar, trazendo as notícias do Coringão. Salazar, diga uma coisa, o Fernando Lázaro achou a escalação ideal desse Corinthians? Boa noite. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, um abraço para o meu amigo José Paz. Bom vê-lo aí na bancada do Gazeta Esportiva. Falando do Corinthians, Michele, a escalação, a gente tem alguma dúvida aqui ou ali. Será que o Rony é titular absoluto? O Fausto está voltando de lesão. Mas uma coisa é fato, Fernando Lázaro acabou com o rodízio no Corinthians. Sabe aquela coisa de joga um time, no próximo jogo descansa o time inteiro, entra aquela base reserva, isso acabou. Isso aí não era só o Vitor Pereira que fazia, não. Wagner Mancini fez, Silvinho fez, Vitor Pereira, enfim. Os últimos técnicos do Corinthians, os últimos anos aqui no Corinthians tem sido assim e essa história está mudando com o Fernando Lázaro. A gente vai mostrar isso numa telinha agora que eu vou pedir para o nosso grande chileno colocar. O Corinthians fez 10 jogos em 35 dias, isso aí dá uma média aí de quase um jogo a cada 3 dias. O Fernando Lázaro usou sua base titular em todos os 10 jogos. Corinthians agora, no próximo domingo, pega o Santos na Vila Belmiro e, pelas informações que eu tenho, vai com força máxima. E isso significa que o Corinthians vai para o 4º jogo seguido com força máxima. Nesse meio tempo teve derby, chuva, jogo 3 dias depois. E para o Fernando Lázaro nada disso importa. 4º jogo seguido com força máxima. E alguns jogadores aí que chamam a atenção. Roger Guedes lutava para ser titular com o Vitor Pereira. 10 jogos como titular. Saiu em apenas um joguinho contra a Portuguesa no finalzinho. Fábio Santos, 37 anos, participou dos 10 jogos. Em 2 oportunidades foi ali preservado, mas entrou no segundo tempo. E o Renato Augusto, dos 10 jogos, jogou 8 partidas, apesar de alguns cuidados que ele precisa com o joelho, parte física, 35 anos de idade, mas participou de 8 dos 10 jogos do Corinthians. Enfim, é o Fernando Lázaro aí mudando uma espécie de tradição que estava se formando aqui no Corinthians com os seus últimos técnicos. Pelo menos pelo que parece nesse início de trabalho dele, como eu disse, só 35 dias de trabalho, mas já dá pra gente cravar aqui que o Fernando Lázaro acabou com o rodízio no Corinthians, Michel. Pois é, então acabou. Eu gosto quando tem um time fixo. Aê, Lázaro, eu gosto. Obrigado, Lázaro. Como diria Chico Lang, obrigado, Lázaro.
Gente, É bom ter é o básico. Ué, o Palmeiras tá fazendo isso. Por que você não gostou? É o básico. Eu gosto. Ô, Zé, eu penso assim, né, que é o básico. Ninguém tá pedindo para estourar jogador. Quando o Vitor Pereira fazia esse rodízio, eu sempre falava assim, é claro que você vai trabalhar em conjunto com a fisiologia, você vai conversar com o departamento médico, mas existem casos e casos, né? Porque o cara jogou uma partida, já não pode jogar nunca mais. Era assim com o Vitor Pereira. E acabou perdendo jogadores no meio da temporada contundidos. Então você vai perder também. Não é você ser irresponsável, mas você tem que dar padrão ao time. O time precisa se conhecer. Você fica mexendo toda hora, que era o que o Vitor Pereira fazia no Corinthians, acabava acontecendo o quê? A boleirada ficava irritada, o cara era poupado. Mas vai poupar o cara? Deixa ele na casa dele, velho. Aí não, o cara concentra, o cara vai, fica no banco de reservas. Né? E o jogador disse que é isso que é o problema. Entendeu? Esse é o grande problema. Então o cara não descansava. Então parabéns ao Lázaro. Repito, tem que ter a responsabilidade de entender que em algum momento uma ou outra peça você pode sair. Mas você tem que manter uma base. Com o Vitor Pereira era o samba do crioulo doido. Você que gosta de samba, era isso que acontecia no Corinthians. Hoje o departamento de fisiologia dos clubes, né, ele é muito forte. Então ele dita muita coisa dentro dos clubes. E o Fernando Lázaro até comentou sobre isso que o Salazar falou aí nessa entrada dele lá do Parque São Jorge. Na coletiva agora contra o jogo contra o Mirassol, existia uma expectativa muito grande de que o Corinthians fosse para esse jogo com um time reserva, misto e tal, e ele botou os caras. Mesmo tendo um clássico contra o Santos logo na sequência, tendo jogado um jogo contra o Palmeiras importante antes desse jogo também contra o Mirassol, eu tô contigo. Acho que assim, o Renato Augusto, por exemplo, que é um cara que a gente sabe que tem uma parte física que precisa ser olhado com um pouquinho mais de carinho. Tudo bem, você deixa ele fora. Mas um outro cara que consegue jogar um pouquinho mais de jogos, tem que colocar. Tem responsabilidade na escalação. Exatamente, é o que o nosso glorioso Salazar falou ali. 35 dias, 10 jogos. Então, assim, você precisa dar corpo para os times. Sim. Aí depois começam a reclamar, mas não tem um time titular, não sei o quê. Hoje, realmente, os times têm 12, 13, 14, 15 titulares. Isso é verdade. Existe um rodízio entre 15 jogadores. Mas você tem que criar uma casca para esses times. Até porque aqui no Brasil tem muito jogo, tem muita decisão em cima de decisão. Tem campeonato estadual, aí já entra a pré-Libertadores, depois tem Copa do Brasil, tem Brasileirão. Então, mas aí no caso de ter esse time fixo, vai ter banco para suprir essa... Exatamente. Você vai ter que ter um planejamento, né, Michele? Não pode ser uma bagunça, uma loucura dentro do departamento. Não, vamos por todo mundo, não é assim. Mas você tem que manter uma espinha dorsal, você vai saber a hora de você tirar tirar outro. Esquema. Né? O que o Vitor Pereira fazia me incomodava demais. Não, ele colocava um time completamente em reserva e os titulares no banco. Eu tô poupando os caras. Aí o que acontecia com os reservas? Eles começavam a perder o jogo, o jogo. Aí você pegava os caras que estavam no banco, os titulares você punha para tentar entrar, já entrava em campo com um placar adverso, por exemplo, 2-0 e vai lá e resolve. Sim. Então você desgastava os caras da mesma forma, não conseguia o resultado, era uma desorganização generalizada. Então agora não. Pontualmente você pode tirar um ou outro e pensar na temporada. A temporada é longa, talvez não tenha um elenco vasto com grandes jogadores, quantidade de grandes jogadores para segurar. Mas tem que fazer um trabalho dentro dessa linha. Gosto muito. Eu também gosto. Vamos dar mais um pulinho no Allianz Parque? Tem mais música aí, Silvestre? Ou a baladinha já acabou? O Abel Ferreira prepara alguma novidade para esse jogo ou a tendência é repetir o time que já vem jogando? Tô ouvindo um sonzinho aqui, um rock and roll agora. Tá mais baixinho, Michele, dá pra gente conversar num nível mais decente. Mas de vez em quando eles aumentam aqui o volume e a caixa estoura, viu, minha filha? O Abel Ferreira deve mandar a campo força máxima hoje contra o Bragantino. Bragantino brigando aí pelo menos por um empate para retomar a liderança do Grupo A. Se vencer, melhor ainda, porque encaminha a classificação. Palmeiras tem a melhor campanha, quer ratificar o primeiro lugar do grupo, quer continuar somando pontos. É muito importante a classificação geral, porque determina o mando de campo nas quartas, na semi e na segunda partida da decisão, que será no formato de ida e volta de mata-mata. O Abel não tem problemas de ordem médica, de suspensão, só o Marcelo Lomba, que está machucado mesmo, é o goleiro reserva. Acredito que ele mande a campo hoje o Everton no gol, aquele time base dele de 2023. O Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Gustavo Gomes com Murilo e Piquerez. No meio de campo, o Zé Rafael na primeira função, o Gabriel Menino um pouquinho mais livre para sair, gosta de jogar também o menino, o Rafael Veiga, Dudu, Endrick
e Rony, com o Giovani Garoto iniciando no banco de reservas. Mais uma joia aí da base palestrina que vem fazendo bonito nesse Campeonato Paulista. Fora de campo, nos bastidores, é legal a gente atualizar a situação do Andrei Santos, volante revelado pelo Vasco, campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-20, 6 gols marcados nesse sul-americano, capitão do time, volante titular, jogador que foi vendido pelo Vasco para o Chelsea, não conseguiu ainda a pontuação para jogar na Premier League, não conseguiu o visto de trabalho, voltou para o Brasil. 2 times num primeiro momento interessados, o próprio Vasco da Gama, até por um acordo de cavalheiros, tem a prioridade, e o Palmeiras, que é o destino, digamos assim, preferido do jogador, do staff do jogador e até do Chelsea. O problema é que o Chelsea quer uma cláusula aí nesse contrato de empréstimo até o final do ano, que ele possa recuperar o jogador na metade do ano, agora. Ou seja, vem para já ir embora, aí não serve para o Palmeiras. E o Chelsea também quer que ele dispute o Mundial Sub-20. E aí fica muito complicado para o Palmeiras aceitar um negócio desse tipo. As negociações continuam e o menino também não se encaixa no perfil que o Abel pediu. É um ótimo jogador, muito promissor, é verdade, é bom de bola, mas eu estou me baseando no que o Abel disse a questão de 2, 3 semanas aqui mesmo, e eu estava presente nessa coletiva, de que se for para contratar jogador de fora, jogador estrangeiro, para ele formar, para ter que adaptar, ele prefere nem gastar esse dinheiro e usar os da base do Palmeiras. E é o caso desse menino, o Andrei Santos. Ainda é um menino que promete muito e está jogando bem, mas não é um jogador que vem para vestir a camisa e sair jogando com experiência, a que o Abel se referiu, pelo menos no meu entendimento. Então é isso, Michele. Já eu volto com mais informações a respeito desse jogo aqui, que vai ter uma ação solidária também muito bacana. É o futebol a serviço também da sociedade que tanto precisa, né, em relação às vítimas lá do litoral norte de São Paulo. Obrigada, Alexandre Silvestre. E aí, Garrafi? Então, assim, sobre o time, né? O Abel vai colocar o que tem de melhor. Sim. O que demonstra isso? Até a gente falava desse revezamento. Que o Abel, eu critico o Abel muitas vezes, mas quando merece elogio tem que elogiar. O Abel entendeu a importância do Campeonato Paulista, ele sabe do peso que é esse campeonato para a sequência da temporada, do qual o Palmeiras é o atual campeão. Então ele não está brincando no Campeonato Paulista, não tem essa de paulistinha não. É paulistão mesmo e ele vai com o que tem de melhor para garantir a vantagem nas próximas fases do campeonato. E essa história do Andrei, o Palmeiras, com todo o recurso que tem, com toda a verba que tem, não me parece que precisasse submeter a esse tipo de situação. Trazer um jogador que não vem para ficar, que já chega agora e pode ir embora na metade do ano, que vem só para resolver um problema do clube inglês. Sim. O clube inglês que tem um problema com ele, que ele não atingiu a pontuação para ser inscrito em função da idade, porque quando se adquiriu o jogador, os pontos conquistados na Série A é uma coisa, na Série B não pontua. Exatamente. Né? Então, o Palmeiras vai fazer um favor para o Chelsea para ter o jogador por um determinado tempo e ainda o Chelsea exige que ele vá disputar, ficar à disposição da seleção sub-20. O Palmeiras, com a grana que tem, precisa disso? Ô, dona Leila, o Palmeiras precisa disso? Espera um pouquinho, não precisa não. Palmeiras não, o Palmeiras tem que ir ao mercado, como negociou o Danilo, tem que trazer alguém para dar sequência no trabalho, para jogar o ano inteiro, ficar à disposição no próximo ano, para fazer negócio. Trazer o cara para fazer favor para o clube inglês, tapar buraco, olha, surpresa para mim, viu, Zé? O André é um grande jogador, o Andrei Santos, mas não se discute. Eu entendo isso também, assim, isso é o que está pegando na negociação, inclusive. O Palmeiras quer ficar com ele pelo menos até o final do ano e quer poder decidir se ele joga ou não o Mundial Sub-20 que acontece agora no meio do ano. Então essas duas cláusulas estão pegando aí. Mas eu tenho a solução para o Palmeiras, que é mandar ele para o Vasco da Gama, que lá será muito bem aceito, será titular da equipe sem problema nenhum, já resolve o problema do Chelsea, resolve o problema do Palmeiras, resolve o problema do Vasco. Pode mandar. O Zé, que é vascaíno, para quem não sabe, né? Ele está falando isso, mas faz sentido. O Vasco poderia se submeter a esse tipo de negociação. Sim, mas o Palmeiras, com um clube que tem, né, o investimento que tem, o parceiro que tem, vendeu o Endrick por uma bala, parte do dinheiro já entrou. Sim. Vai ficar aí pegando quebra-galho? A Premier League tem um sistema de pontos lá, tem que somar 5 pontos e tal. Eu acho que ele precisa de um pontinho para se enquadrar lá nas normas do governo. Mas ele vai ter que jogar quanto no Sub-20? Não, ele pode jogar, por exemplo, se ele jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, ele já conquista esse 1 ponto e já pode ir pro Chelsea. Certo. Já tá tudo certo. Então, jogando a Libertadores seriam 3 pontos. Tá. E o Vasco, ele alega isso. Se você jogar aqui comigo, você vai jogar a Série A e vai ter 1 ponto. Você já conhece aqui a casa, tudo.
seria normal para você jogar no Vasco. Só que os empresários do jogador querem colocar ele no Palmeiras, porque é um time que está mais estruturado, vai jogar Libertadores, vai dar um pouquinho mais de rodagem para ele num campeonato importante que é a Libertadores. Pro jogador faz muito sentido, bom. Michele. Exatamente. Eu quero dizer como, né, o palmeirense gostaria de ter o Andrei no time. Sim. Seria ótimo. Mas por que ele não pode? Tem que pôr ele pra jogar? Você tem que ter o cara pelo menos no mínimo o ano inteiro. Não, o cara vem, o Chelsea quer que ele vá jogar com a seleção, aí já não fica à disposição do Palmeiras. Não tem que, mas não tem que fazer O Palmeiras isso. quer ter a palavra final. O clube inglês Claro. quer isso. Bom, já o Santos entra em campo amanhã, mas pela Copa do Brasil. E para falar do Peixe, o Luca tá de volta. Conta pra gente qual vai ser a estratégia do técnico Odair Hellmann para esse duelo contra o Ceilândia. Time misto ou time titular? É isso, Mia. O Santos, depois da goleada contra a Portuguesa, conseguiu respirar aliviado no Paulistão e agora tem que virar a chavinha para estrear na Copa do Brasil. O time encara o Ceilândia, joga no Distrito Federal amanhã às 8 horas da noite e o Odair Hellmann quer ir com força máxima. A Copa do Brasil é um campeonato muito importante, principalmente financeiramente, e o Santos conta muito com esse dinheiro. Na planilha da presidência, a aposta é que o Santos chegue até as quartas de final. E o Odair garantiu, na coletiva depois da goleada contra a Portuguesa, que vai com força máxima. Não tenho que poupar. Não tenho que... Só não vai jogar quem tiver machucado ou por uma opção técnica ou de estratégia de jogo, por alguma composição tática. Senão, a gente vai visualizar a parte física, de recuperação. Quem estiver bem, vai para o campo e a gente precisa ganhar corpo, a gente precisa entrosar. Vamos ver. Faz 2 jogos... Nós estamos na 10ª rodada do Campeonato Paulista, nós estreamos 2 jogadores no time, Joaquim, Lucas Lima. Isso requer um tempo de entrosamento, de liga, de movimento, para saber onde vai, como faz, sem bola, com bola. A gente está construindo dentro de uma competição o que não é o ideal. E eu falei isso no momento de empate ou no momento de derrota e estou repetindo agora no momento de vitória. Não é o ideal o que a gente está fazendo. Tentando construir, encaixar uma equipe, consolidar uma equipe, suas características, para que ganhe corpo, se estabeleça mais forte, com e sem bola, dentro de uma competição e principalmente no Campeonato Paulista. Então, nós vamos com o que tiver de melhor em termos de característica, de parte física e parte tática, para que a gente possa conseguir a classificação e seguir firme na competição. E agora um dado que pode preocupar o torcedor é que nesse ano o Santos ainda não venceu fora de casa. Em 5 partidas foram 3 derrotas e 2 empates. O lado positivo para o torcedor do Santos é que um 0-0 classifica o Santos. E mais do que isso, as autoridades do Distrito Federal determinaram que apenas torcedores do Santos podem entrar no estádio contra o Ceilândia amanhã. Então, o Clube da Vila também jamais caiu nessa fase de grupos e conta praticamente com o elenco completo. A única baixa mais significativa foi o Sandria, que teve que operar depois do jogo contra a Portuguesa. Ele já está se recuperando bem e para a vaga do Sandria, o uruguaio Rodrigo Fernandes deve tomar a posição. Assim, o Santos deve entrar com o que tem de melhor, então com João Paulo no gol, João Lucas na direita, Maicon, Joaquim e Felipe Jonathan, o Rodrigo Fernandes como volante do lado do Dodge, o Lucas Lima, que fez a sua estreia como titular contra a Portuguesa, surpreendeu todo mundo fazendo uma grande partida. E no ataque, Mendonça, Ângelo e Marcos Leonardo. E agora, só saindo um pouquinho desse confronto, surgiu uma informação que o zagueiro Luiz Felipe recebeu uma sondagem do Cuiabá. Ele pode sair do Santos rumo ao time de Mato Grosso do Sul. E o Santos tem uma dívida, porque ele trouxe o João Lucas e o Joaquim. E ele poderia entrar nesse bolo para dar uma quitada nas dívidas. E olha, as batalhas do Santos não acabam. Depois de enfrentar o Ceilândia amanhã, ainda enfrenta o Corinthians num clássico no domingo, viu, Mia? A situação do Santos não tá fácil, mas amanhã é a primeira batalha. Valeu, Luca. E o Santos, bom, até que o Odair Hellmann está conseguindo segurar ali a situação, né? Tenho gostado muito também do trabalho do Odair nesse início no Santos. Tenho acompanhado alguns jogos lá, sempre estou lá na Vila, acompanhando os jogos do Santos. Faz também um trabalho muito honesto, é muito direto nas entrevistas coletivas, não mente para o torcedor, fala a verdade, isso é importante. E ele entra um pouquinho também dentro daquilo que a gente estava falando do Lázaro. Não é hora de rodar muito o elenco do Santos. Lucas Lima chegou agora. Tem que botar o cara para jogar, gente. O cara tem um contrato curto. Ele não tem o que rodar também, Exatamente, também tem esse ponto. Mas assim, se ele rodar esse time, ele vai rodar mesmo. Aí o Santos vai rodar, velho. Porque, ó,
E outra coisa, não pode vacilar nessa Copa do Brasil, Não, Zé, porque exatamente. o Santos, assim como a maioria dos clubes, todos eles têm problemas financeiros. A Copa do Brasil paga premiação milionária, fase a fase, vai se arrecadando. Então é o Santos que não vacile com o Ceilândia, não. Não é hora de poupar ninguém, não. Com essa de 0x0 da Santos, 0x0 da Santos, porque os caras acham um gol lá, acabou. Já era, Santos está eliminado, tchau, tchau. O Corinthians já está garantido na próxima fase do Campeonato Paulista, mas ainda quer mais. Não quer mais, Salazar? Vamos lá, quer mais sim, Michele. O Corinthians voltou a trabalhar no CT Joaquim Grava na tarde de hoje, depois de 2 dias de folga. O pessoal curtiu o carnaval aí, segunda, terça em casa, só hoje no período da tarde que voltaram as atividades e voltaram classificados. Dá uma olhadinha na tabela de classificação do Grupo C. O Corinthians é o líder com 18 pontos, garantido então nas quartas de final. Só espera para ver quem vai ser o seu adversário, né? Faltam 2 rodadas para essa primeira fase. Ituano 9 pontos, São Bernardo 9 São Bento, 9 pontos, Ferroviária, 8 pontos. Um desses 3 times vai ser o adversário do Corinthians nas quartas de final. Corinthians que agora se prepara para enfrentar o Santos, como eu disse, lá na Vila Belmiro. O retrospecto recente é bom. Das últimas 4 vezes que o Corinthians foi à Vila Belmiro, conseguiu 2 vitórias, arrancou um empate e sofreu só uma derrota, mas foi uma derrota que classificou o time na Copa do Brasil e eliminou o time da casa. Para esse jogo, Michele, além do Corinthians ir com força máxima, como a gente explicou na última entrada aqui, tem a questão também da importância para a classificação geral. Vou pedir para o chileno colocar também a classificação geral, porque lá a situação do Corinthians não é tão simples. O Corinthians é o 4º colocado, tem 18 pontos, 2 a menos que o São Paulo. Tá todo mundo projetando aí um Corinthians e São Paulo na semifinal. Estamos falando de jogo único e se acabasse assim hoje, o Corinthians teria que enfrentar o São Paulo lá no Morumbi. O Corinthians quer passar o São Paulo, quer lutar pelo menos por essa vice-liderança na classificação geral. Para isso, vai pegar o Santos na Vila Belmiro e depois vai pegar o Santo André na Neoquímica Arena. Vamos aguardar. Primeiro tem o clássico lá na minha Baixada Santista, Michele. Boa, Salazar. Fala, o que você quer falar, José Paes? Cara, esse regulamento do Campeonato Paulista é muito louco. A gente precisa, assim, o presidente Reinaldo está sempre aqui no mesa, sempre responde aqui no Zap também. A gente precisa dar uma olhada nesse regulamento. Por quê, Zé? Você pega o São Bento, ele tá com 9 pontos, lutando para não cair no grupo do Corinthians e pode se classificar para a próxima fase. Aí você pega o Santo André no grupo do Palmeiras, tem 14 pontos, não vai se classificar porque tem o São Bernardo e o Palmeiras com 20, 21 pontos. Gente, isso não existe em lugar nenhum. Você tem que poder tirar ponto do seu adversário dentro do seu grupo, para você poder pontuar e eliminar o teu adversário e chegar na próxima fase. O regulamento, as regras do Campeonato Paulista não são boas nesse sentido. Acho que a gente tem que dar uma olhadinha porque é o estadual mais forte do Brasil, disparadamente. Todo mundo gosta. Time de Série A, time de Série B, time de Série C, tem que mudar, porque para 2024 não dá. São bem o Ferroviária com 8 pontos, brigando lá embaixo. Até porque o campeonato é competitividade, né? E quando você tira a competitividade dentro de um grupo, fica estranho realmente. Ah, não, mas ali vale a classificação geral para vantagem. Mas você tem que ter a classificação geral para vantagem. Sim, isso é importante, mas você tem que ter competitividade. Quando você olha a tabela, porque todo mundo quer saber, deixa eu ver o grupo que o Corinthians caiu na Libertadores. Esses são os times que o Corinthians vai jogar. Sim. No Campeonato Paulista, deixa eu ver o grupo que o Corinthians Os times que não. Então, quer dizer que os times do grupo os times que eu não vou jogar? É meio complicado mesmo. Zé tem razão nessa, viu, meu? Muito bom. E agora o último contato com o Alexandre Silvestre no Allianz Parque. Além dos 3 pontos, tem mais em jogo nesse duelo contra o Red Bull Bragantino? O que é, Zé? Ô, Silver? Vida, solidariedade, né, Michele? O Palmeiras que já colaborou com a crise sanitária, colaborou enviando doações, né, para essa crise sanitária dos Yanomamis da Amazônia. O Palmeiras conseguiu arrecadar através de doações 3 toneladas de alimentos. Agora inicia um processo semelhante aqui mesmo no Allianz Parque para colaborar com as vítimas dessa tragédia que aconteceu no litoral norte de São Paulo. Então quem vier aos jogos hoje aqui no Allianz Parque, nas entradas vai poder doar alimentos, agasalhos e outros itens para serem enviados lá para o pessoal de São Sebastião, para o litoral norte.
Isso aí vai estar disponibilizado em todas as entradas do Allianz Parque hoje, no jogo contra o Bragantino. Domingo, o time feminino do Palmeiras estreia no Brasileirão aqui às 11 da manhã. E essa ação vai continuar no domingo pela manhã e no domingo à noite também, porque o Palmeiras profissional masculino volta a campo contra a Ferroviária às 18h30. O técnico Abel Ferreira falou a esse respeito nas últimas horas. Vamos ver? Família Palmeiras, daqui é o Abel Ferreira. Estou passando aqui para deixar uma mensagem a vocês de ajuda e solidariedade por tudo o que se passou no litoral norte de São Paulo, com a desgraça que existiu. Eu e o clube vamos ajudar estas gentes, porque realmente temos que ser, todos somos um, e é nestes momentos que nós também vemos a grandeza, a nossa grandeza, a grandeza do nosso clube, para ajudar estas pessoas. Eu e juntamente com o clube vamos oferecer as receitas da camiseta customizada que eu fiz no ano passado, que ainda não tinha encontrado o momento certo para o fazer, e este é o momento, é o aqui e agora, para as pessoas que realmente têm necessidade, e nós vamos ajudar. E também peço a todos os torcedores que hoje forem ver o nosso jogo contra o Red Bull, que tragam alimentos, que tragam roupas, que tragam produtos de higiene, que possam ser transportados para ajudar estas pessoas que tanto precisam no momento de muito sofrimento. E a forma que nós, Palmeiras, encontramos de ajudar, de nos solidarizar a esta causa, é dar o melhor de nós para que possamos minimizar o sofrimento destas famílias. Conto com vocês. Lucros das vendas. Vocês viram aí que o Abel também citou sobre os lucros das vendas, ou sobre o lucro das vendas das camisas que ele estilizou, que ele desenhou, estão sendo vendidas. Parte ou todo esse lucro vai ser revertido também para as vítimas do Litoral Norte. Então você que vem hoje aqui pode trazer a sua colaboração, seu alimento não perecível. As caixas estarão estrategicamente posicionadas em todas as entradas do Allianz Parque. Foi isso que a comunicação do Palmeiras me informou hoje. Vale para o jogo de hoje, vale para o jogo das meninas domingo de manhã e vale para o jogo dos marmanjos no domingo contra a Ferroviária aqui às 18h30, pessoal. Um beijo, a bola rola às 21h35 para Palmeiras e Bragantino. É o futebol também tendo essa incumbência, né, de colaborar, de ser um instrumento social, do qual ele é muito importante, inclusive, né, Michele? Beijo para vocês. Com certeza, Silvestre, muito importante, né, a atitude do Palmeiras, meninos. A atitude do Abel merece elogios, a do Palmeiras também, e essa é uma convocação, não é única e exclusiva ao torcedor do Palmeiras, não. Essa é uma convocação a todos nós, a todas as torcidas, a todos nós que estamos acompanhando esse problema que está realmente mexendo, principalmente com o pessoal lá no litoral norte de São Paulo. Então é de se elogiar essa iniciativa do Palmeiras, do Abel, e repito, isso vale para todos nós, imagens impactantes, né, que a gente tem visto aí ao longo dos dias. Qualquer coisa que a gente possa fazer para ajudar os nossos irmãos que estão lá nesse momento, a gente tem que fazer. Parabéns para o Abel, parabéns para o Palmeiras. Tem que ser feito isso mesmo, cada vez mais, porque eles estão precisando muito. E o importante é que a boleirada, e a rede social está aí, todo mundo utiliza a rede social como quiser, mas os jogadores, não só do Palmeiras, né, os atletas profissionais, são formadores de opinião. As assessorias, que às vezes nos proíbem de entrevistar os caras, podiam falar, vai lá e posta, né, você está ajudando de que forma, divulga que você está ajudando, e peça ajuda também, isso é muito importante. Então, se utilizar desse instrumento que vale no entretenimento, mas vale na hora de você estender a mão ao próximo. Isso mesmo. Resultado da nossa enquete, o que vai dar no jogo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino? Quantos por cento? não. Vitória de Red Bull Bragantino? 62% dos votos. Vocês estão aprontando Falei que comigo. A corintianada ia meter o dedo aí. Que é isso? Hoje vai dar Palmeiras. Eu achei que ia dar 90% Palmeiras, mas os corintianos... Só o Garrafa votou 8 vezes. Chico Lang votou umas 500 vezes lá na redação. Turma, por hoje é só. Muito obrigada, José Paes. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva na sua telinha. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.